Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus seja com você. Nesse momento, quero convidar você a ler a palavra de Deus que está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 15, que diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto de holocausto, de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requeriu isso das vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais oferta de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados, e a convocação das congregações não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, porque quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Muito bem, vamos fazer uma oração ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo fale aos nossos corações nesse momento. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu oro nesse momento em favor desta pessoa, que está, ó Deus, aqui atento à Tua palavra, para que o Senhor leve esta pessoa à reflexão e a compreender sobre a forma correta de adorar o Senhor, a maneira como Te agrada. Nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos use para a glória do Teu nome. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos e amigos, o tema que nós vamos pensar um pouco, a nossa reflexão é: que tipo de adorador eu sou? Nós vamos fazer esta reflexão com base nesse trecho da palavra de Deus. O profeta Isaías, ele está dirigindo a um povo. Na verdade, se você é uma pessoa que tem um certo conhecimento de história bíblica, pode estar perguntando: por que o profeta Isaías está dirigindo aqui, falando para Sodoma e Gomorra, se o profeta viveu aproximadamente 750 anos antes de Cristo, e Sodoma e Gomorra foram destruídas aproximadamente 2000 anos antes de Cristo? Então, dá para a gente observar que Sodoma e Gomorra foi contemporânea de Abraão. Nós encontramos essa história lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 20 a 22, e o capítulo 19 inteiro fala sobre a destruição dessa cidade. E Isaías viveu em outra época. E a pergunta, talvez, que nós fazemos é essa: mas por que o profeta está dirigindo as palavras a esse povo como sendo Sodoma e Gomorra? Ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, o povo de Gomorra. A quem o profeta está dirigindo essas palavras? Na verdade, o profeta ele está dirigindo essas palavras ao povo judeu. Quem era o povo judeu? É aquele povo que era o remanescente, descendentes de Jacó, que já é descendente de Abraão, que já estavam habitando na terra prometida por Deus, na terra que mana leite e mel. É o povo que era o povo escolhido, o povo separado por Deus, um povo que tinha sido separado para dar testemunho de Deus entre as nações. E agora Deus usa o profeta e chama esta nação de Sodoma e Gomorra. Ele dirige aos líderes: vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Por que Deus está dirigindo com essas palavras aos líderes e ao povo daquela nação? Por que ele está tratando esse povo dessa maneira? Se você ler Gênesis capítulo 18, do verso 20 em diante, você vai ver que Sodoma e Gomorra foi destruída exatamente porque o clamor daquelas cidades havia chegado até Deus e os pecados de Sodoma e Gomorra haviam se multiplicado. E é exatamente isso que Deus está dizendo através do profeta Isaías quando os chama
de príncipe de Sodoma e povo de Gomorra. Deus está reclamando que eles também estão pecando a tal ponto que o pecado deles tinha multiplicado. O povo de Judá havia se multiplicado, ou seja, o pecado do povo de Judá havia se multiplicado e o seu clamor também estava chegando até Deus. E Deus então estava chamando a atenção. E quais eram os pecados daquele povo? Quais eram os pecados que eles estavam praticando? Se você prestar atenção dos versículos 15, 16, 17, 23, você vai observar que o povo continuava religioso. O povo de Judá continuava religioso. Eles continuavam fazendo as suas práticas religiosas. Era um povo que não tinha abandonado as suas práticas religiosas. No entanto, o que eles tinham abandonado? Eles tinham abandonado uma vida de piedade diante de Deus. Era um povo que gostava muito de fazer o serviço ao Senhor, de celebrar, de orar, jejuar, congregar, tá? E eles não faziam isso a outros deuses, eles faziam ao Deus eterno. Era isso que eles faziam. Então, qual era o problema? Ou seja, esse serviço que eles faziam não era condizente com a vida diária deles. Eles adoravam apenas de aparência. Aquela adoração deles era uma encenação, era uma forma deles adorar, porque na verdade Deus não aceita adoração pela metade. Deus ele tem um compromisso com o homem integral. O nosso compromisso para glorificar a Deus e para exaltar a Deus está na dimensão de toda a nossa vida. Em outras palavras, isso quer dizer que a nossa adoração ela deve ser feita no templo, ela deve ser feita de forma como a palavra de Deus exige. Nós podemos praticar as liturgias normais, mas também na prática diária dos nossos relacionamentos com as pessoas fora do convívio ou fora do templo, fora do local de culto. A nossa vida precisa condizer com isso. Então, eles não estavam fazendo de acordo com a vontade de Deus. Eram pessoas que acreditavam em Deus, mas as mãos deles estavam cheias de sangue. É isso que Deus está reclamando. Eram pessoas que acreditavam em Deus, mas eram carregadas de maldades violentas, insensíveis ao sofrimento dos outros, conforme Isaías 1, versículo 15 até o versículo 23. Então, nós observamos que eles não praticavam as boas obras. Eles tinham bons serviços, eles sabiam fazer um culto muito bonito, um culto muito bem elaborado, eles conseguiam fazer, se fosse nos dias de hoje, de repente um louvorzão, fazer tudo da melhor maneira possível, mas eles não viviam no dia a dia uma vida que demonstrasse que eles eram servos do Deus Altíssimo, que eles eram o povo de Deus. Então, o que nós aprendemos com esse trecho bíblico é que a prática cristã exige de nós mais do que serviço no templo ou em nossas reuniões. A nossa adoração e a nossa prática cristã exige amor ao próximo, exige atitude e ações de bondade, exige ações de empatia com as outras pessoas. Não se vive a vida cristã sem a prática dos mandamentos da mutualidade. O povo de Deus precisa expressar o amor de uns para com os outros, cuidar uns dos outros, perdoar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, ser benignos. Ou seja, esses são alguns dos mandamentos da mutualidade cristã que nós precisamos observar. Essa é a maneira de adorarmos a Deus de verdade. Essa é a maneira em que Deus não irá esconder o rosto de nós. Deus não irá se cansar de nós e terá prazer em olhar no nosso rosto quando nós estivermos falando com Ele em oração. Então, o que nós aprendemos? Que não basta eu ir apenas na igreja, não basta eu ter uma prática de oração, uma prática de jejum, uma prática, de repente, de louvor e de adoração, participar de todos os cultos, de todas as reuniões possíveis, mas quando eu saio desses lugares, eu não olho para as outras pessoas. Se você observar aqueles que eles eram violentos, maldosos,
desprezavam as viúvas, desprezavam os órfãos, não possuíam sensibilidade, não preocupavam com o outro, e isto era o que estava afastando eles de Deus. Então, diante disso, nós precisamos refletir um pouco sobre esse trecho. Você acha que o serviço no templo é mais importante que o cuidado com as pessoas? Você acha que os cristãos hoje têm expressado amor uns para com os outros? Têm cuidado uns dos outros? Têm expressado perdão, ou seja, têm perdoado e levado a carga uns dos outros? Olhe um pouco e pense. Quantas pessoas você tem deixado de dar a devida atenção em nome do serviço a Deus? Que tipo de adorador você é? Então, esta é a pergunta que eu devo fazer. Que tipo de adorador eu sou? Eu estou adorando a Deus apenas no templo ou estou adorando a Deus com toda a minha vida de forma integral? Que Deus, por sua graça, possa nos fazer de nós verdadeiros adoradores. Pessoas que expressem o seu reino. Pessoas que mostrem bondade, misericórdia, compaixão. Pessoas que não guardem rancor, que não guardem ressentimento, que não sejam violentas, mas que busquem a paz, busquem expressar o caráter de Deus para toda a humanidade. Que Deus nos abençoe grandemente e nos conduza em segurança. Amém? Quero convidar você nesse momento para nós fazermos uma oração e eu quero orar por você nesse instante. Feche seus olhos. Deus e Pai poderoso, em nome de Jesus eu te agradeço por tua bondade e amor, por tua misericórdia. E eu peço ao Senhor que tenhas misericórdia de cada uma das pessoas. Eu oro, meu Deus, por esta pessoa que até agora, meu Pai, tem congregado, tem feito serviço ao Senhor, mas ela tem tido dificuldade de relacionar com as pessoas. Ela tem tido dificuldade de sensibilizar com a necessidade das pessoas. Eu peço que o teu Espírito Santo possa capacitá-la para a obediência, possa haver uma transformação, Senhor. E eu sei que isso acontece quando o Senhor escreve a tua lei nos nossos corações, quando o Senhor põe dentro de nós o teu Espírito Santo. Por isso, coloque na vida de cada uma dessas pessoas o teu Espírito Santo e escreva a tua lei nos seus corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meus amigos e irmãos. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida, continuar conduzindo você em paz e dando toda sorte de bênçãos para você. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém.